Oi, gente! Mais uma vez por aqui, quero dar continuidade ao nosso bate-papo, né? Com base ao último vídeo que eu gravei. E se eu ficar baixando a cabeça, né, pra me olhar, é porque eu tô com o meu esboço aqui. Eu fiz, que é pra mim não ter que... pra mim não perder o meu raciocínio, né, durante o vídeo. Vai ser um videozinho mais curto também. Eu quero deixar algumas reflexões, né, e conselho também para quem tá iniciando e até mesmo para quem tem dificuldade e também tá com um pensamento já engessado, né, em relação a não gostar sem antes mesmo de tentar, né? E de início eu já quero deixar uma pergunta, né, para você se questionar e pensar também. Será mesmo que você não gosta de musculação ou de um outro esporte, né, de exercício físico no geral? Ou você nunca tentou de verdade? Então, de início tem essa reflexão. Será mesmo que você não gosta? Né? Porque primeiro, né, isso com base com as minhas experiências. Primeiro que se você nunca tentou ou se você nunca fez algo novo, você não pode dizer que você não gosta, né? Porque como que você vai dizer que você não gosta de algo sem ter experimentado, sem ter tentado, né? Porque eu vejo muitas pessoas tendo esse pensamento engessado de que não gosta de algo por conta da experiência de outras pessoas, né? Com base na experiência de outras pessoas. E isso é errado, porque você acaba se anulando, né? Você acaba deixando de tentar, de aprender e de tentar algo novo, né? Porque se você não tentou, você não... na minha visão, você não pode dizer que você não gosta, né? Simplesmente porque a pessoa... seu amigo, sua amiga, outras pessoas falaram que não gostaram, tentaram e não gostaram, né? Você precisa dar tempo e tentar também para você dizer se você realmente gosta daquilo ou não, né? Um outro ponto, uma outra pergunta também para você se questionar. Por que não ter a sua própria experiência, né? Por que você fala que não gosta de algo com base na experiência dos outros, mas por que você não tem a sua própria experiência, né? Porque eu errava muito com isso. Eu falo isso porque eu errava muito, de verdade. Muitas coisas eu falava que não gostava sem antes ter experimentado, sem antes ter tentado. Isso porque eu via outras pessoas falando, né, de suas experiências e eu replicava. Era algo automático, se tornava até automático. Eu simplesmente replicava aquilo que eu ouvia, né, da experiência de outras pessoas, né? Então eu errei muito com isso, né? Tão tal que eu demorei dar passos, né, muito mais velha, né? Algo que eu poderia ter tentado com 20 anos, com 21, eu vim começar a fazer depois dos 27, 28, 29 anos. Então, assim, muitas coisas eu deixei de fazer lá no início porque eu replicava as experiências de outras pessoas. E isso é um erro grotesco que nós cometemos. Eu falo isso por experiência própria, né? E outro erro muito comum é pararmos de fazer algo antes que o nosso cérebro ele se adapta ao novo, né? Porque assim, eu não sei se vocês sabem, mas eu tava dando uma estudada, né, em relação a isso, em relação a quanto tempo o nosso cérebro ele passa para se adaptar, né, a algo novo. E existe sim estudos, né, que comprovam que a nossa mente ela leva em média 2 meses para começar a transformar um comportamento em algo automático. Ou seja, talvez você não odeie a musculação, talvez você não odeie estudar, talvez você não odeie fazer um outro tipo de esporte. Talvez você não tenha dado tempo suficiente para se adaptar. Simples assim.
quando eu vi esse estudo, eu parei pra analisar. Caracas, é isso mesmo, faz todo sentido. E então, o último ponto, né, que é pra você refletir, pra você realmente ver que você pode ter errado, né, lá no início ou até aqui mesmo, né, tá errando com esse pensamento engessado, né, na sua mente. E por isso que você ainda não tem dado passos para melhorar, né, para avançar na sua vida. E uma outra coisa que eu tenho observado também ao longo do tempo, né, e com as minhas próprias experiências, é que a gente costuma desistir na fase em que ainda é estranho, em que algo ainda é estranho. A gente costuma desistir no início, né, na fase de adaptação, né? Mas é justamente essa fase que constrói quem a gente se torna. Porque depois que você passa dessa fase de adaptação, dessa fase de experiência, você começa a ficar leve, você passa a fazer as coisas de uma forma natural, você passa a ter mais autoconfiança. Eu falo isso porque eu realmente eu me vejo uma pessoa muito mais confiante depois que eu me adaptei, depois de eu ter passado por esse processo de adaptação, né, através da musculação. E assim, depois dessa fase se torna tão natural, tão leve, que começa a fazer parte da sua identidade. Olha só, eu falei até no meu vídeo anterior, hoje eu não me vejo mais sem fazer musculação, exercício físico. Por quê? Porque isso já faz parte da minha identidade, de quem eu me tornei. Então, assim, pra mim isso faz muito sentido. E o meu desejo é que essa reflexão, né, que esse vídeo possa fazer sentido pra você também, né? E que se antes você se anulava, né, que hoje você passe a se permitir, né, a tentar e a fazer algo novo, né? O meu objetivo é poder ajudar quem tá começando e que ainda pensa em começar, mas trava, né, no início. E esse é o meu objetivo, né, e que você possa se permitir a viver o novo, né, e dar tempo também para o seu cérebro se adaptar a esse novo. E é isso, espero que você tenha gostado, espero que você também aprenda, né, com esse vídeo através da minha experiência, porque essa realmente tem sido a minha experiência até aqui e tem me ajudado muito, né? Eu vejo assim nitidamente assim como eu tenho avançado na minha vida pessoal como um todo, e eu espero também que você viva isso. E então é isso, e até o próximo vídeo. Tchau!